Senhor, nós entronizamos o Teu nome nessa noite. Nos colocamos diante da Tua presença, Deus, aqui. Pedimos, Senhor, pedimos a Tua graça sobremaneira sobre nós. Pedimos a ação do Teu Espírito Santo derramada sobre as nossas vidas nessa noite. Que haja quebrantamento nesse lugar. Que o Senhor fale ao nosso coração e nós tenhamos corações abertos, Deus, para ouvir a Tua voz, para entender a Tua palavra, para compreender aquilo que o Senhor tem para nós. Nós entronizamos o Teu nome, que é sobre todo nome, Jesus. Um nome que liberta, que transforma, que renova, que restaura. Oh, Senhor, nós Te engrandecemos. Erga a sua voz e diga: queremos, queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Obrigada. Confiamos, Senhor, infinito amor. Só Tu és, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Quero te convidar agora a você fazer a sua oração. Fale com o Senhor. Diga para Ele porque você está aqui, o que você espera dessa noite. Vou te dar esse tempo. Fale com Ele. Vem sobre nós aqui, tua presença aqui entre nós. Por estarmos na Tua casa, vem nos tocar. Eu quero, queremos o Teu nome engrandecer, Senhor, e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o Erga a sua voz e diga ao Senhor e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o nosso Deus, pois só Tu és sobre toda a terra. Isso, nosso Deus, amém? Você veio celebrar o Senhor nessa noite? Aleluia! Ei, então vamos abrir o coração, bater palma, celebrar Jesus pelo que Ele tem feito, pelo que Ele vai fazer. Você pode ajudar? Ei. Sinta o tremor
cruz eu vou, no seu sofrer participar, sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, do justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, não há outro igual. Me redimiu e me mostrou quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou quanto é fiel. Ergue a voz e diz: pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor, por seu amor, por seu amor, por seu amor, por seu amor. Aleluia! Você é alvo do amor de Deus? Quem aqui é alvo do amor de Deus? Todo santo dia eu sou alvo do amor de Deus. Glória a Deus por isso. Que Deus é bom, não é? Deus é bom demais. Vamos lá, Galveli. Vamos agradecer o Senhor pela sua bondade, misericórdia dele que se renova sobre a nossa cabeça todos os dias. Deus é bom. Deus é bom. Obrigado. Vamos lá. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre.
Ah, que benção conhecer vocês. Eu sou Elis. Normalmente eu tô lá nos jovens, nos jovens mais novinhos. Mas eu não sou mais novinha. Meu lugar, na verdade, né? Né, pastor Adriano? Então, né? Porque a gente tem essas intimidades para falar, né, pastor? Pastor Adriano é meu conterrâneo do seminário. Fizemos seminário juntos, quer dizer, se formamos 2 aninhos antes. Um pouquinho mais velho que eu, né, gente? Então... Mas eu me chamo Elis. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, gente, por esse culto lindo que vocês fazem todo sábado. Às vezes, eu estou lá nos jovens, eu dou uma escapadinha e venho aqui e assisto o resto do culto com vocês. Fico lá atrás, assistindo, mas tenho visto como Deus tem abençoado esse ministério. Parabéns, gente. Continuem. Continuem firmes assim. Tragam visitantes, tragam amigos. Traga gente que precisa ouvir de Deus para esse culto. Porque o Senhor está nesse lugar. Amém? Quero pedir desculpa porque hoje eu estou um pouco gripada. Além de grávida, gripada. Então eu fico cansada de cantar, mas trouxe a Rose aí para me ajudar. O Ricardinho ia cantar junto com a gente, mas acho que deve ter acontecido algum problema no trabalho. Ele estava trabalhando até agora. Não chegou ainda, mas deve chegar. E esses meninos aqui têm nos abençoado com a presença deles. Galbeli, esse menino aqui é mineiro. Duvido que você tenha escutado esse nome, Galbeli. Fala a verdade. Para melhorar um pouquinho, a gente chama ele de Galbelindo. Então você pode chamar ele de Galbelindo. É uma benção. E eu gosto de tocar com gente nova, sabe? Ele tem 20 anos. 21? Tá bom, 21. Muita diferença. Esse aqui é o Robinho, uma benção, esse menino, da Assembleia de Deus, lá de Pinhais. Também tem quantos anos, Robinho? 23 aninhos, gente, fala sério. Eu acho que eu me sinto mais jovem aqui, por isso que eu chamo esses meninos para tocar. E esse nosso baterista você já conhece ele, né? Já tem tocado aqui com vocês, uma benção. Eu chamo ele de Dalcin. Achei que era sobrenome, mas descobri que não é. Quem sabe aí o que é o Dalcin? Quem joga Street Fighter sabe. Felipe Marques, nosso querido. Deus é bom, gente. Tem nos dado gente tão boa. E vocês aqui têm uma equipe tão boa de adoração, né? A gente tem que agradecer ao Senhor. Vamos lá, Galbeli. Vamos agradecer ao Senhor, porque nós somos bem-aventurados na presença dEle. Nós temos orado por esta nação, nós temos orado por pessoas, nós temos orado por igrejas e temos visto Deus mesmo transformar pessoas, transformar vidas de gente que está ao nosso redor. E a nossa tarefa é só o quê? Abrir a boca e falar, testemunhar, viver aquilo que Deus mesmo fez nas nossas vidas. Então eu quero te encorajar a isso. Seja bem-aventurado. Todos os dias carregue isso com você, aonde você for no trabalho, aonde você estiver. O Senhor é contigo e vai te usar em nome de Jesus. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem o quê? Sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, sobre nós. Oh, teu Deus, nossa oração altíssimo. Vem sarar esta nação. É o clamor da igreja que te adora. Quero te desafiar a sempre ter uma listinha de orações, Senhor Jesus. Bem-aventurada aqueles cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurados, bem-aventurados
suas mãos pro céu, feche seus olhos e diga pra Ele: só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo, Senhor. Aleluia. Seja o Senhor adorado. Só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo, Senhor. Eu digo: só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo, Senhor. Para sempre. Só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo, Senhor. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que chama. Vocês, ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sim, Senhor. Sara esta nação. Oramos por aqueles que não te conhecem. É o clamor. Ouve, ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Aleluia. Senhor, nós colocamos os nossos pedidos de oração diante de Ti, clamamos, ouve-nos, Deus. Senhor que conhece o mais profundo da nossa alma e as pessoas que nós amamos, que precisam de Ti, Senhor. Ouve a nossa oração, Pai. Restaura, salva, transforma e liberta, em nome de Jesus. Amém, amém. Vou te convidar a sentar um pouquinho. Boa noite, queridos, tudo bem por aí? Boa noite. Amém. Sabe essa coisa boa que você está sentindo agora? A gente chama isso de presença de Deus na vida da gente, que nos enche de alegria, que nos faz pensar diferente. Isso que você está sentindo agora é a presença de Deus que vem sobre nós de um jeito diferente, porque a Bíblia diz que os louvores, eles atraem a presença de Deus, né? Quando a gente canta entrando no trono da graça, o Senhor se manifesta também em resposta ao seu clamor e ao seu louvor. Você concorda comigo? Amém, que coisa boa. Eu queria que com essa presença de Deus que você está cheio agora, você desse um abraço de urso em alguém que está do teu lado, atrás de você, para dizer que ela é bem-vinda, que ele é bem-vindo, que isso faz diferença, que é bom ter você aqui, que você é amada do Senhor, que você é amado. Mas tem que ser abraço de urso mesmo, ou de ursa pode ser também, bem forte, bem gostoso. E assim que você se assentar, a gente vai assistir o nosso Sábado Espetacular. Sábado Espetacular. Boa noite, pessoal. Estamos aqui em mais um Sábado Espetacular para vocês. É isso aí, gente. Boa noite. Espero que vocês estejam tendo um bom culto e vamos agora aos avisos dos jovens adultos. Pessoal, essa semana a gente teve no backstage o Wagner, que é o líder de adoração. Confira aí como é que foi essa entrevista com o Wagner. Eu sou o Wagner, sou líder do Ministério de Adoração dos Jovens Adultos.
Eu estou na PIB há 5 anos, mas como líder de adoração aí no grupo eu estou há 2 anos e já tenho vivido um bom tempo trabalhando com adoração. Eu tenho aí pelo menos 18 anos trabalhando com o Ministério de Adoração em igrejas. Nesse momento a gente está trabalhando de uma forma que tanto os nossos cantores quanto os nossos instrumentistas se preparem para apresentar cada vez mais o melhor a Deus em nossos cultos. A partir das 16 horas, todos os sábados, nós estamos na igreja. O que a gente chega fazendo? A gente puxa fio, a gente desenrola os cabos, monta o palco, arruma as cadeiras. Tudo isso faz parte da preparação do culto. E nós, do Ministério de Adoração, estamos lá também para colaborar de forma que tudo isso aconteça de uma maneira rápida, ágil e que o culto fique bonito para receber todos que vão participar dele. A Bíblia diz em Salmo 33:3 que não é só saber tocar, e sim saber tocar com unção. Ou seja, o que é isso? Você precisa ter técnica, mas você também precisa ter vida com Deus, experiência com Deus, viver aquilo que você canta. Então eu deixo aqui o meu abraço a vocês. Deus abençoe a todos e para todos que quiserem participar ou conhecer um pouco mais sobre o Ministério de Adoração, pode nos procurar no final do culto ou falar com o nosso pastor. Um abraço. Poxa, Cleiton, muito legal essa entrevista com o Wagner lá, mostrando para todo mundo que tem um passo a passo para entrar no Ministério de Adoração dos Jovens Adultos. E você vê, não importa que nem o Wagner, 45 anos no ministério, 45? Ele tá... É brincadeira, não tá não. Mas você vê, tudo tem um princípio, ele começou também, ele teve que se aperfeiçoar e tudo, e hoje ele tá aí como um líder do ministério, né? Então, é interessante isso daí. É legal, quem sabe agora eu consigo aprender a tocar baixo lá no ministério. Bacana, é isso aí. Mas, Cleiton, tem o quadro novo também, que é Eu Amo a Minha Célula. E essa semana eu fui lá, visitei mais uma célula dos jovens adultos para eles conhecerem aí. E quem sabe está se juntando a esse povo muito legal, camarada e que come bem também. Vamos ver lá então, pessoal, confira aí. Oi, porque eu amo a minha célula? Bom, primeiro porque ela é bem nova. Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui à nossa célula que está começando hoje, às 7h30 da noite. Eu posso contar com vocês, né? Queridos, tá jóia, tá jóia, tá jóia. Vamos lá. Segundo, eu amo a minha célula porque eu diria que ela é um momento único. A minha célula, eu amo o fato de que as pessoas que fazem parte dela é gente boa, que não reclama de nada e super fácil de lidar. É joia, é muito bom trabalhar com eles, assim, Daí, irmão, tudo beleza? Conta pra gente aí, como é que tá a vida? Tem algum pedido de oração? Amém, amém. Eu amo a minha célula porque sempre o lanche dá para todo mundo, assim, não falta comida e também não sobra, é jóia. Oi, pessoal. Bom, na verdade isso foi uma brincadeira, é claro, mas a célula não é de brincadeira. Toda quinta-feira, às 19h30, na PIB, você vai encontrar a célula de jovens adultos que eu estou liderando. Ela começou semana passada, então está realmente no comecinho. A gente já teve ali 3 pessoas muito queridas participando com a gente. Eu amo a minha célula porque você vai fazer parte dela. Um abraço, tchau. Tchau! Confira a agenda agora dos jovens adultos. Cantina Italiana. Hoje, pessoal, hoje a macarronada dos jovens adultos. Logo depois da cantina temos a Vigília da Juventude, lá na capela, adolescentes, jovens, jovens adultos e jovens casais todos juntos adorando a Deus.
Pessoal, esse aviso é demais, hein? Costela Fogo de Chão. Eu nunca fui numa Costela Fogo de Chão e eu vou ter a oportunidade de ir. Espero que você também participe. Dia 17/8, na Chácara dos Irmãos. E para você que não sabia, a gente tá com o Ministério Infantil no primeiro andar. Deixe seu filho lá e assista o culto com tranquilidade. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso sábado espetacular. Continue aproveitando o culto, adorando a Deus e até mais. Um abraço. Sábado espetacular. Muito bem, esse é o nosso sábado espetacular. Você está convidado então para tudo que está acontecendo aí. A gente esqueceu, eu me enganei, a gente esqueceu de falar sobre o retiro nesse sábado espetacular. Foi isso mesmo? A gente conseguiu fazer isso? Foi. A gente não falou, né, sobre o retiro. Incrível isso, Moisés. Já está tão acostumado que a gente acabou esquecendo. Mas tem retiro acontecendo agora em agosto. Então você é o nosso convidado para fazer parte. A gente vai para Guaratuba, Hotel Santa Paula, um lugar maravilhoso, gostoso, para você sentar ali por alguns dias, relaxar um pouco, mas também sair de lá mais crescido, mais cheio do Espírito Santo, mais cheio de amizades boas na tua vida. Então, se você quer, faz a tua inscrição depois com o Moisés. Hoje de um jeito diferente, né, Moisés? Porque o nosso stand de retiros ele está lá embaixo, no salão social, onde a gente vai ter a nossa grande macarronada também, que você também não pode perder, tá bom? Então, procura o Moisés lá depois. É isso aí. Gente, esse ministério tem feito muita coisa acontecer. A gente tem caminhado com missões, tem um grupo de missões que trabalha aqui com a gente. E vocês já sabem, a maioria de vocês já sabem quanta coisa é realizada. A gente precisa da tua ajuda. Então, essa é a hora em que você não somente entrega o teu dízimo, se você veio preparado para isso, se não veio, tranquilo, mas você também oferta, ajudando a gente a fazer tudo isso acontecer, com alegria e espontaneamente, como a Bíblia diz que tem que ser, né? Espontaneamente. Se você não vai ofertar nessa noite, fica bem tranquilo. Isso é para quem entende do que eu estou dizendo aqui, para quem já entendeu o valor de ofertar. E a gente tem uma caixinha aqui na frente, você pode trazer num ato de culto ao Senhor, enquanto a Elis nos ajuda de novo a adorar o nosso Pai. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. A fonte de águas vivas está nesse lugar. Então quero convidar você a se colocar de pé, reclamar para que esse rio do Senhor venha sobre a sua vida. Existe um rio, Senhor, que flui do teu amor, que flui do teu grande amor,
E eu, em nome de Jesus, como ministro do Evangelho nessa noite aqui, oro por esse povo, Senhor, substituir as nossas cargas pesadas pelo fardo do Senhor que é leve, porque é diante de Ti que nós, o nosso hoje. Ó Senhor, nós Te entregamos tudo, Senhor Jesus. É isso que faz para escutar a minha oração. Não tem outro que incline os ouvidos e escutar, e que possa me entender como só Deus me entende, e que possa responder e mudar a história, e mudar as circunstâncias, e mudar a oração daqueles que se envolvem com a minha vida. O Senhor é poderoso para isso, para dizer isso, que cremos. Já venceu, sua glória não se separa. Aleluia, porque é linda. Mesmo quando falho, mesmo quando falho, eu sei, me ama, eu sei. Nada pode nos separar do amor de Deus. Tu és meu guia, tu és meu guia, não me firma, eu sei, me ama, eu sei, diante da cruz, nunca houve amor, sobre o céu encheu. Te ame mais. Vida em que eu errei, fracassei, como de imagem, só escutando aquilo que Deus falava. Pastor Pascoal pregando, eu parecia uma esponja. Todo culto eu precisava ser restaurada por Deus. Foi um tempo de deserto na minha vida, sim. Foi um tempo em que eu achei minhas próprias falhas, os meus erros. E houve um tempo que eu acreditei nisso. Até que chegou um dia, o pastor Pascoal fazia uma série de mensagens no livro de Ruth e Noemi. Faz tempo, faz uns 5 anos isso já. Uns 4 e 5 anos. E eu me lembro que era Dia das Mães. E eu não tenho mais a minha mãe. Minha mãe está com Jesus já faz 10 anos. Então, Dia das Mães é sempre um dia esquisito, né? Quando você não tem mãe. Mas eu fui almoçar na casa de uma família tão querida. E ali eu já fui vendo o cuidado de Deus comigo. Fui para minha casa depois do almoço. Fui me arrumar para ir para o culto. Para vir para o culto. E aí eu estava tomando banho, irmãos. Cantando e adorando ao Senhor. E o Espírito Santo desceu sobre mim naquele lugar de uma forma tremenda que eu nunca tinha experimentado na minha vida. Eu não conseguia ficar em pé. Eu
tinha que me segurar, porque a presença de Deus estava ali. E o Espírito Santo falava assim para mim: essa noite eu vou falar com vocês. Essa noite eu vou falar com vocês. E aquilo era forte no meu coração. E eu ali, Deus, amém. Eu quero ouvir a tua voz, falar comigo. E eu saí daquele banho e pensei: vou me arrumar, porque hoje Deus vai falar comigo. Eu estava vivendo uma fase depressiva. Sabe aqueles dias, mulheres, que você não quer passar um batom, você não arruma o cabelo, você sai de qualquer jeito, você põe um moletom. Dizem que quem usa moletom entregou o corpo a Deus. Vocês acham? Eu andava triste aquele tempo. Mas aí, naquele dia eu decidi: vou me arrumar. Pus uma roupa, um vestido, sapato, uma maquiagem bonita. Tô saindo de casa, toco meu celular. Uma irmã da igreja aqui, querida, me liga e fala: Elise, você tem um sapato para me emprestar? Vou cantar no coral, não tem um sapato assim assado? Ah, tem um sapato, tá bom, leva um sapato. Peguei um sapato, fui para a igreja. Já fazia 1 ano e meio que eu não subia naquele palco que nós temos lá, que eu achava que eu não podia mais subir lá. E aí cheguei, coral lá na frente, lindo, orquestra, todo mundo, sentadinha no meu lugar. E aí ela faz assim pra mim, me chama. Eu falo assim: não, né, espera acabar. Ela: vem aqui. Eu peguei o sapato, sacolinha, subi lá no palco. Ela tava lá atrás. Cheguei lá, entreguei o sapato na mão dela, ela me deu a partitura. Aí eu falei: não, eu não vou, não ensaiei, não vou cantar. E nisso Paulinho já começou, e a música começou. Ela falou: fica aí, canta. Peguei aquela partitura sem graça, comecei a cantar. E aí, gente do coral: que bom, Elise, que você tá de volta. Que bom te ver cantando. Que bom te ver aqui. Esse movimento delicioso que a gente tem de agradecer, chorar e falar: Deus, obrigado. Porque eu fiquei ali, quando eu me olhei, eu estava vestida para cantar no coral. Eu falei: amém. Tá bom, Senhor, vamos cantar. E ele falava de Noemi, que Noemi, ela estava amargurada e ela pediu. Lembram desse texto? Que significa: estou amarga. E aquela presença tremenda do Espírito Santo restaurada para estar de novo. Deus usa pequenas coisas, às vezes, com aquilo que Ele mesmo colocou nas suas mãos. Amém? Você experimente isso na sua vida. Então cante: o véu rasgou, o véu rasgou, consumado, o véu rasgou. Foi Jesus quem abriu. E quando tudo, estou seguro, eu sei, me morar sobre a monte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Aleluia! Nada pode te separar do amor de Deus. Ele olha para você todos os dias. Deus te vê as tuas angústias, as tuas aflições, aquilo que você precisa. Ele está vendo. Ele está vendo. Então eu quero te convidar a cantar uma música de adoração, de celebração. E ela começa assim: pode, tu serás coroado, exaltado, sempre com louvor. Celebre, exalte ao Senhor, que fez tudo isso por mim e por você.
te louvo das alturas do céu, do profundo do mar, dos limites da terra. Eu faço o quê? Louvamos-te. Sim, com todo o coração, todo povo e nação. O nosso coração para ouvirmos a tua palavra perfeita, pura, e que vem rasgar nossa alma para nos encontrarmos contigo. Queremos, Senhor, falar conosco. Queremos, Senhor, ouvir a tua voz. Bendito seja Deus Santo. Aleluia. Você pode sentar. Aleluia. Normalmente a gente prega a palavra de Deus aqui e aí a gente é levado por Deus a fazer perguntas a vocês. E normalmente você tem respostas para Deus em relação àquilo que você ouviu da palavra. Mas hoje eu vou começar diferente. Eu sinto aqui no meu coração de fazer uma outra coisa, de perguntar para você já nesse começo ainda de mensagem, antes da gente fazer mais qualquer outra coisa nesse culto. A gente vai deixar tudo que tem para fazer nesse culto para depois. Porque eu preciso perguntar a você que está aqui hoje, que chegou aqui, que está sentindo a presença de Deus, que tem escutado, que tem visto Deus fazendo coisas na sua vida, mas talvez tenha te faltado uma decisão ao lado de Jesus. Entendendo que precisa fazer grandes entregas. Dizer assim, Senhor, uma coisa que eu nunca fiz na minha vida é dizer, Jesus, entra na minha casa, muda a minha história, vem transformar, seja sempre real. Eu quero viver mais só de momentos, eu quero viver com um Senhor que é mais poderoso do que eu para tomar conta da minha vida. E por isso eu quero pedir para todos vocês agora fecharem os seus olhos e orarem nesse momento. Orem, peçam que Deus se revele aqui. Porque existem pessoas que vão receber a nossa oração nessa noite. Pessoas que vão receber o Senhor Jesus. Pessoas que vão começar uma nova caminhada. Talvez, quando você escutou a nossa irmã aqui falando, você se lembrou que Deus te deu coisas preciosas para fazer. Que Deus te deu ministérios, que Deus colocou sonhos no teu coração a respeito de talentos que você tem, de coisas que você sabe que pode fazer, mas que estão guardadas lá num lugar escondido do teu coração. Eu quero dizer para você que nessa noite o Senhor tem te chamado, do mesmo jeito que aquele dia Ele chamou a nossa irmã Elis de novo para os braços dEle. E por isso eu quero convidar você que sente isso, a responder aquilo que Deus está fazendo no teu coração, que não tem nada a ver com Deus nesse lugar. Em nome de Jesus, todo mês você pode levantar sua mão e a gente vai. Amém, querida, pode abaixar aqui e receber a oração. Em nome de Jesus, se destrave, querido. Ok, mais alguém? Eu vou convidar vocês para orarem comigo aqui. Não interessa se você está servindo, não interessa. Amém, querida. Vi já, pode baixar. Você vai ficar em pé agora, vai vir aqui na frente, porque essa igreja toda vai orar por você. Amém?
Vem, agora é oração, agora é busca de Deus. Agora levantou a mão, pega pelo braço, pega pela mão, bem querida, bem amoroso de Deus, nós vamos orar aqui. Não interessa, eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí. Eu não tenho vergonha de Jesus porque Ele morreu na cruz por mim. Amém? É isso aí. Eu quero uma outra irmã aqui para orar do lado dela, isso. Tinha mais 2 pessoas. Olha, você levantou a mão, vem aqui, querido, deixa essa câmera aí, não estou nem aí para a câmera, vem para cá, agora você vai orar. Depois alguém cuida lá. Quem mais? Quem mais levantou a mão aí, gostaria de receber a oração? Tinha mais uma pessoa. Se você quiser receber intercessão, venha para cá, não tem nada de errado nisso, nada de errado. Bom, nós vamos orar. Você aí, de olhos fechados, onde você está, sentado mesmo, estende tuas mãos para cá. Deus, tem coisas que foram abandonadas na história deles. Tem coisas que ficaram para trás. Tem coisas que se perderam, talvez nos últimos dias, talvez nos últimos anos, como é o caso de alguns. Talvez, Senhor, coisas que o Senhor ainda está fazendo agora e que precisam ser fortalecidas. E nós queremos orar, Senhor, pelos nossos irmãos e irmãs. Gente que precisa de renovação. Vem Espírito Santo, e coloca de novo nas mãos dos teus filhos aquilo que eles precisam para viver, para ter nova vida, para começar de novo, se for o caso. Não interessa, Senhor, se for preciso começar a colocar tijolo por tijolo de novo do início. Nós vamos fazer assim, porque o Senhor é bom e reconhecemos aqui que não há outro que tenha poder para cuidar de nós. Perdão, Senhor, perdão por todas as vezes que nós viramos as costas de alguma forma para o Senhor. E perdão, Senhor, porque muitas vezes não temos a coragem necessária para assumir as coisas que o Senhor falou com a gente. Mas obrigado, porque a graça do Senhor, e a graça do Senhor vem e limpa e faz de novo. E a tua palavra diz que a gente pode ser levantado 7 vezes, ou quantas vezes forem necessárias, Deus. Faz isso nessa noite na vida dos meus irmãos, e nós queremos recebê-los aqui, Deus, em amor. Queremos pedir que o Senhor restaure ministérios. Queremos pedir, ó Deus, que o Senhor entre agora. Essa é o Senhor e Salvador fazem pela fé, dizendo: Jesus não tem rumo. Em nome de Jesus nós oramos, e é noite de restauração, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos lá. Desiste da gente. Deus nunca desiste da gente. Amém. E Deus nunca desiste de você que está sentado aí, viu? Deus tem mundos lindos. Você está sendo útil nas mãos de Deus? Deus tem te usado? Deus tem feito coisas na sua vida? Porque tem que ser assim. Se você está caminhando com Jesus, você precisa ser um servo útil nas a Deus. Bom, deixa eu te falar alguma dificuldade. Não se assuste, elas vão servir, elas não estão nos abandonando, tá bom? Segunda coisa importante, a beça. E a gente, uma vez, visitar a gente para ficar em pé agora. E saber que você pode... a nossa equipe de integração está aí. E eu convido você a, se você puder, é claro, se você quiser, nessa hora eles colocam um papelzinho de reservado na tua cadeira, para ninguém roubar o teu lugar, e você vai com eles ali do ladinho, porque eles querem orar com você, conversar com você e dizer assim: oi, sejam bem-vindos, só isso. E daí vocês voltam para cá para continuar o culto com a gente, ok? Essa é a primeira vez sua, então é só seguir aquela equipe que está em pé lá atrás, ó. A Maristela e os nossos irmãos que vão te ajudar a chegar na PIB, né? Sejam bem-vindos, tá bom? A gente guarda o teu lugar aqui, fica tranquilo. Joia. Amém. Já há alguns meses, né, quando a gente começou as atividades aqui, desde o início do ano, a gente está estudando... Obrigado. A gente está estudando sobre o fruto do Espírito Santo, que a gente encontra em Gálatas 5. E lá em Gálatas 5 você vai encontrar nas Escrituras Sagradas uma lista de frutos que são os frutos da carne, né? Reconhecidos como frutos da carne, desse negócio que a gente chama de carne. E depois você vai encontrar também uma lista de gomos do fruto do Espírito.
E a gente separou os gominhos do fruto do Espírito em várias etapas para a gente poder estudar um a um. E nesse mês, esse é o último culto que a gente fala sobre benignidade, que é uma dessas facetas do fruto do Espírito, um desses gomos do fruto do Espírito. E a gente sempre fala que o fruto é como uma laranja, todo mundo aqui já ouviu falar, né? Já está cansado de escutar. O fruto do Espírito é um só, é como uma laranja, com vários gomos. E um gomo deles a gente estuda por vez aqui. Esse é o último, então, sobre benignidade. Quem estava aqui semana passada, deixa eu ter uma ideia, só para ter uma ideia. Legal, joia. Bom, a gente lançou alguns desafios aqui para você na semana passada, né? E um dos desafios era: será que você não pode, pelo menos, chegar perto de alguém da sua vida, que faz parte do seu contexto de vida, e dizer assim: ei, queria orar por você, você tem algum pedido de oração? Porque na minha casa eu vou orar por você. E aí você começar um processo de aproximação de alguém. Você conseguiu fazer isso com alguém? Quem conseguiu, pelo menos, tentar fazer isso? Faz um gesto assim para eu saber. Algumas pessoas, que legal, muito bom, muito bom, muito bom, parabéns, parabéns. E aí, como é que foi? Vocês estão tão quietos hoje, gente. Foi bênção? Foi legal? Aconteceu alguma coisa? Com quem que você falou? Parente? Você falou com uma senhora que estava com problemas de dores. Aham. Amém. Que legal. E agora tem um novo elo entre você e esta mulher, né? Um elo santo aí de Deus, de aproximação. Que coisa linda, né? Parabéns, Sil. Mais alguém aqui? Ju, como é que foi? Visitar uma menina numa clínica de recuperação, no sábado, na sexta, e na quinta-feira eu tinha uma célula, ganhei uma luva de boxe, de Muay Thai praticamente. Aí eu fui levar para ele de presente. E eu fiquei sabendo que quem internou ele foi um professor de Muay Thai. Uau! Aí ele vai fazer aula com o professor. Legal, legal. Amém. Achei que você tinha usado a luva de boxe na vida do irmão. Né? Como aproximação. Né? Era nos beijinhos. Como você está ali. Falei para uma amiga espírita, feliz, falou que foi. Muito bom. Quem mais? A Ilva, né? Tinha levantado a mão. Fala alto, mulher. Você tem uma voz forte, fala aí alto. Uma sobrinha muito brava e ela tem 3 filhas. Mas é uma mãe muito brava e ela se desviou do cristianismo, né? E não falava comigo há muitos anos. Gente, que difícil você conversar com uma pessoa que não quer conversar, que não quer perdoar, que não quer saber de nada. Gente, na hora, o desespero, cheguei a ponto de ficar desesperada. Mas eu clamei ao Espírito Santo de Deus e eu disse para ela o quanto eu amava. E ela ficou em silêncio, mas e o silêncio dela eu entendi. Porque o Senhor disse, o silêncio dela é o perdão, mas foi fiz o contrário. Faça o contrário, tente fazer isso. Como é difícil, mas como é gratificante quando você faz isso e recebe esse perdão. Amém. Se você tivesse pecado. Amém. Que legal, que legal, que legal. Teve mais alguém aí com uma experiência gostosa dessa para contar para a gente? De intervenção na vida de alguém? Fala, Bru. Eu estou orando há anos, né? E uma amiga minha, e até ela morou um tempo na Itália, e a família dela postava alguma coisa no Face de Jesus, daí a família toda se unia para ir contra, assim. Deus existe mesmo, não sei o quê, e eu, amém, respeito a opinião de vocês, e dá-lhe orar. Dessa semana eu peguei um pouquinho mais firme, e daí tem uns números aqui, né? E
Que gostoso, né? Que gostoso. Ei, Deus faz grandes coisas. E você pode ficar tranquilo, porque quem faz é Ele. Amém? Você é só instrumentão na mão de Deus. Você só se dispõe, você só abre o coração, você só diz assim, Senhor, estou aqui, me usa, pode me usar, do jeito que o Senhor quiser. Às vezes a gente acha que porque a gente está com um microfone na mão, ou porque a gente está à frente de uma classe de escola bíblica, ou porque a gente está liderando uma célula, e porque a gente é eloquente quando a gente fala, ou porque a gente canta bem, ou porque sei lá qual outro talento a gente tenha, aí sim Deus vai nos usar. Mas às vezes Deus mostra para a gente que Ele nos usa nas coisas mais simples da vida. Você já ouviu alguém chegando para você falando assim, rapaz, quebrado, mas que deu um abraço. Falando comigo, porque eu precisava tanto daquele abraço. Né? Outras vezes Deus não usa o pastor na minha vida. Deus usa aquela irmã simples que eu cruzar comigo no corredor e ter uma palavra de Deus para mim. Não é maravilhoso isso? Vocês já pararam para pensar na loucura e na maravilha que é poder ter um Deus todo-poderoso, o Criador de todas essas coisas, o Criador do universo, que fala comigo, que se preocupa em me responder? Antes de conhecer Jesus de perto, eu achava que Deus andava ocupado demais para saber da minha vida. Mas o seu amor, a sua graça, me ensinaram que Ele está presente, que Ele conhece o meu coração. A gente tem sempre falado aqui no culto dos jovens adultos, outra coisa que eu vou repetir de novo, que a gente tem muita facilidade para crer que um computadorzinho desse aqui, tanta gente, processar tantas informações, e é capaz de dar respostas personais, qualquer que você estava, que coincide com um produto que você dá. Quem trabalha aqui com tecnologia da informação, essas coisas, né, irmão? Isso não é um milagre. As pessoas, de alguma forma, que você está novo, né? Conhecem o seu perfil, conhecem suas necessidades. Quantas parcelas você quer pagar? Qual é o que você gosta? De vez em quando eu estou lá navegando na internet, aparece exatamente a guitarra, meu amigo. Alguém já usou as informações a meu respeito, para que a gente não consegue crer às vezes, se Ele é o dono de tudo isso, se foi Ele que inventou o cara. Tira esse pensamento da tua mente e saiba que, agora mesmo, sabe, Deus conhece o teu coração. Amém? Pelo coração e pela mente do nosso Deus. Que bom, né? Em diante, a gente vai lembrar o texto aqui. Vamos lá, você trouxe Bíblia aí? Vamos abrir para a gente. Então, não tem nada melhor. Abra a Bíblia lá em Gálatas 5. Se você tiver uma Bíblia. Não tem? Gálatas 5 diz assim. A gente sempre lê aqui, né? Antes de ler sobre o fruto do Espírito, a gente lê os frutos da carne, que são as coisas que a natureza humana produz. Então, vamos ler a partir do 19 para relembrar. Vamos lá, Gálatas 5, 19. As coisas que a natureza produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essa. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Amém? Gente, como é que pode uma alergia ou uma gripe, sei lá o que é isso, durar 25 dias, sei lá? Alguém tem um remédio bom para isso aí? E eu fui no médico. Laranja.
Por favor, né, gente? Vitamina C todo dia, não faz nem coceira nisso aqui. Aliás, faz bastante coceira. Está sempre fazendo coceira. A gente tenta. Vamos lá. Bom, gente, fica claro para todo mundo que tem uma diferença muito grande entre a vida que eu vivo no Espírito e a vida que eu não vivo no Espírito. Fica muito claro, tem uma diferença. É como água e vinho, né? Não é a mesma coisa. Ou como água e óleo, melhor ainda, que não se misturam, né? É um negócio que você pode chacoalhar. De repente, você pode imaginar que está tudo no mesmo lugar, que está tudo junto no mesmo copo, na mesma garrafa, mas deixa ela ali algum tempinho e você vai ver que a água vai voltar para o seu lugar e o óleo vai voltar para o seu lugar, porque eles não se misturam, não tem jeito. Ou você vive, e a ideia é 100% como Deus espera que você vive, ou você não vive nada, ou você é 100% água, ou você é óleo, não se mistura, não dá para misturar. E a ideia da gente aqui é uma ideia que está numa canção antiga, que a gente sempre lembra também, do Arautos do Rei: se ele não for o primeiro no seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão, né? Gente, eu já cantei também nessa minha vida, sabia? Há uns anos atrás, eu e Elisângela, vejam só, né? E cantava, vocês sentiram o passado, né? Cantava bem. Porque agora já não dá mais, né? Principalmente com essa coisa aqui, né? Mas era... E aí a gente vê que o tempo passa, né? Eu, barrigudinho, né? O tempo passa. E você está fazendo o que com essa sua vida? A vida é... E eu não sei quantos anos você tem. Passa rápido. Essa vida aqui na Terra... O leito de morte no hospital aqui na PIB, que é muito gostoso. Vida no seu coração. A gente tem a recuperação. Tá bom? Faça parte. Agora, quem está fazendo parte aqui, me ajuda a saber os horários, já que eu fiz a propaganda. Oi? Toda quarta-feira, né, Lulu? Às 7h30. E a pessoa não precisa pegar do começo, né, Lu? Ela pode vir quarta-feira que vem, por exemplo, e entrar e começar, porque ele é cíclico, né? E é uma bênção. A gente é tratado por Deus. É uma espécie de curso com aconselhamento, uma série de coisas que você vai experimentar aí da graça de Deus. Bruna, você fez também, já não fez? Fez celebrando, né? Bênção demais. Eu tenho visto pessoas que têm sido tratadas por Deus aqui no nosso meio e que, olha, estão realizando, estão fazendo, estão realmente fazendo aquilo que Gálatas 5:22 diz, elas estão frutificando, porque elas construíram uma raiz forte, né? E aí, a partir disso, consegue começar a frutificar. Consegue começar a dar fruto útil para as pessoas que estão na sua vida, do seu ladinho, na sua família, no seu trabalho. Onde você está? Onde Deus te colocou? Consegue frutificar, porque tem base, porque tem tudo aquilo que precisa te nutrir, bem feito, gostoso, bem preparado. E aí vai, e aí vai. E a benignidade, que em algumas versões é chamada de amabilidade, e às vezes de delicadeza, e a gente falou tanto aqui sobre isso no sábado passado, né? Para quem estava aqui, eu contei para vocês que eu tinha problemas com a minha delicadeza. Eu achava que eu não podia ser delicado, eu achava que eu tinha que ser tipo um gaúcho macho, barbaridade, que não podia ser muito delicado com as pessoas, porque eu achava que esse era o meu problema. Se eu fosse delicado demais, se eu fosse gentil demais, as pessoas podiam usar isso contra mim. Ou a minha namorada, na época, que hoje é minha esposa, podia achar que eu era mole demais ou frouxo demais, e eu tive que fazer um aconselhamento. Não foi no Celebrando a Recuperação, mas foi com uma outra pessoa, uma doutora, e ela disse assim: Adriano, não tenha medo, vá lá, é louvável que você seja delicado. E eu brinquei aqui fazendo um gesto com vocês, dizendo assim: ai, doutora, obrigado, né? Não foi nada disso. Foi, doutora, que bom que eu posso ser gentil, que eu não preciso ser grosso para ter respeito, eu não preciso ser tosco para ter autoridade, eu não preciso tratar as pessoas fazendo de conta que elas não são importantes para que eu possa me sentir importante. Porque todo mundo tem valor no reino de Deus.
E porque se Deus te fez aí do jeito que você é, amigo, é assim que Ele espera que você seja. Hoje, no seu ministério, na sua vida toda, Deus te deu coisas especiais que só você tem. Não tem ninguém aqui nessa sala. Olha que coisa linda do reino de Deus. Não tem ninguém aqui nessa sala, né, professor Eduardo, que não tenha capacidade para ser usado por Deus, que não tenha recebido ou que não possa receber pelo menos um dom. Não tem ninguém nessa sala que não possa, da parte de Deus, ser cheio pelo Espírito e frutificar e ser uma bênção. Você tem valor. O que ocorre é que muitas vezes, a gente esquece que esse fruto vem de Deus e não de mim. É Ele que faz através de mim. É Ele. Ele é poderoso para te usar. Ele é poderoso para me usar. Isso não vem pela sua força. Isso vem por um negócio chamado graça de Deus. Amém? Amém. O fruto do Espírito que cresce em nós, essa é a nossa introdução. O Salmo 1 vai nos ensinar que para a gente realmente frutificar, a gente é considerado ali, a gente recebe uma ilustração bíblica que nos ensina que a gente precisa ser como uma árvore. E a ilustração é importante aí porque ela nos remete à palavra de Deus. Ela diz que o homem que medita na lei do Senhor é semelhante a uma árvore. Não é? E uma árvore o quê, gente? Uma árvore viçosa. Uma árvore que as suas folhas não murcham. E é uma árvore que dá o seu fruto no tempo. Vamos repetir isso? Ela é uma árvore que dá o seu fruto no tempo certo. Por isso, a primeira coisa que eu queria que você saísse daqui sabendo hoje é assim, ó. Deus vai te usar do jeito que Ele quiser e no tempo certo. Não fica pirando, não fica tão preocupado, porque Deus não quer te ver angustiado porque algumas coisas não acontecem. O Senhor vai te usar no tempo dEle. O Senhor vai te usar. Uai, a Elisângela acabou de falar isso aqui, né, Elis? Às vezes, a árvore precisa ser o quê, gente? Podada. Às vezes, não é... Eu tenho lá no meu apartamento, eu moro numa... Você é de Pinhais? Não, quem que você falou? Robson. Então, que bom saber que mais alguém viajou para vir para cá hoje, além de mim, né? Eu ainda posso reclamar, né, da distância. Tá. A gente está fazendo uns acordos aí. E lá no nosso apartamentinho tem aquela sacadinha, né? Com aquela muretinha ali, que pega algum solzinho, pelo menos uma parte do dia. Eu comprei aqueles vasinhos marrons, já viram aquilo? Aqueles vasinhos compridinhos, que você coloca lá. E então, o meu sonho é morar numa chácara. O meu amigo Telmo está aqui, ele sabe disso. Meu sonho é morar num terrenão onde eu possa plantar, ou igual a casa da Cirlei, lá, né, Cirlei? Que tem a alfacezinha, a couve-manteiga, que tem o que mais? A salsinha plantada por você mesmo, porque eu acho que a gente não precisa comer agrotóxico, né, gente? Se a gente puder. É bom, não é? Quando você vai ficando velho, você vai começando a pensar nessas coisas, sabe, meninos? É normal. É normal, tá? Não reparem. E eu falei, já que eu não posso ir para a chácara, trarei a chácara até a minha casa. Eu fui lá, busquei um bocado de terra, super adubada, plantei as minhas plantinhas, eu tenho lá salsinha, cebolinha, manjericão, essa coisa arada, né? É meio gay isso, né, gente? Mas é bom. Não é gay, não? Não, tá bom? É admirável também? Obrigada, irmã. Quando você for lá em casa para comer uma pizza com... como é que é a erva da pizza lá? É o manjericão, tem o basílico também que dá para usar, né? Quando você for lá em casa comer uma pizza fresca com manjericão, você vai ver que isso é bom. Amém? Amém. Só você está disposto a viajar um pouquinho. Né? Convida? Tá bom. Só que tem que ser de 2 em 2, tá bom? Igual na Arca de Noé. Vamos fazer o seguinte, eu só levo casal a partir de hoje.
Tá bom? Fala de novo, que tem um monte de gente que quer saber quem está solteiro aqui. Ô, Robertão! Robertão, hein? Só faltou levantar o Marco Velho. Vai. Tá certo, Roberto. Tem que fazer a propaganda. Propaganda é a... vocês sabem, né? Viu como vocês estão acordados? É só falar do que interessa, né? A poda. Eu vou lá na sacada, levo a tesourinha, percebo que alguns galinhos estão mais amarelinhos, aí eu tenho que limpar, tenho que cortar, porque se não cortar não vem direitinho. Às vezes tem que fazer uma limpeza, tem que trocar de lugar. Sabia? Que às vezes tem que trocar de lugar, porque a terra que você está, já está uma terra o quê? Cansada, né? Então, para frutificar, onde Deus quer que você esteja, qual foi o lugar que Deus te chamou para estar? Às vezes você não está crescendo e não está frutificando porque a tua terra precisa ser mexida, precisa ser adubada, precisa descansar um pouco. E aí você tem que ser replantado num lugar onde a terra esteja pronta para te nutrir de tudo aquilo. Nunca vou me esquecer de uma fala do nosso pastor Pascoal. É incrível como Deus usa esse homem na vida da gente, né? E de vez em quando a gente tem que falar, não, porque um dia eu estava lá, e daí o pastor Pascoal estava pregando, e daí ele falou comigo, né? Sempre tem que falar do pastor Pascoal. Ele contou de uma moça, de uma igreja que ele participou algum tempo atrás, não aqui, que havia sido ganha para Jesus. Olha que coisa bonita. Mas ela era conhecidamente uma prostituta antes de Cristo. E aí ela se converteu, a vida dela foi sendo transformada, mas as pessoas daquela igreja não conseguiam olhar para ela como uma nova cara que havia sido aquela prostituta. E um dia, a coisa não vai, não está tudo certo, mas parece que as pessoas não confiam em mim, eu estou mudando de igreja. E o pastor, naquela ocasião, a princípio, não entendeu direito, falou, mas como mudar da igreja para poder crescer? O ministério dela deslanchou, e foi, cresceu, e aquela era uma nova pessoa diferente, porque a terra lá estava melhor preparada para receber aquela pessoa. Tem te chamado, você já tem uma igreja, você já tem pastoreio, Deus possa adubar a terra para você. Você faz parte, ou você é um tipo de planta, de árvore que acha que pode crescer na hidroponia só, né? Que não tem raízes e que, eu não sei se vocês gostam de hidroponia, gente, mas aquele negócio não tem sabor. É ou não é? Você vai comprar a rúcula da hidroponia. Eu quero que a minha boca arda se eu for comer rúcula. Eu não quero comer esse isopor aqui, verde. O negócio tem que arder, tem que sair lágrima dos olhos. O agrião tem que expectorar. Porque a terra tem que ser boa, tem que ser forte, é diferente. Qual é o lugar para onde Deus está te levando? Ou está te trazendo? Quem é que está junto com você para te ajudar a adubar essa terra? Quem é que está mexendo na tua terra? A tua terra tem sido mexida domingo a domingo, sábado após sábado, célula após célula, devocional diária após devocional diária. A tua terra tem sido mexida para ficar arejada, para crescer, ou não? Ou você tem se sentido mais ou menos como a minha salsinha quando eu viajo de férias? E ela fica amarela, murcha, quase morta. Quase morta. Tem gente aqui hoje que está assim, quase morrendo. Mas o Senhor está querendo te restaurar, te levantar, te levantar. Outro texto importante para nós é João 14, 4-5. A Bíblia vai nos ensinar que a gente só pode crescer, a gente só pode dar fruto de verdade se a gente estiver
plugado, conectado, ligado à videira verdadeira. Benignidade, ser benigno, ser delicado, ser gentil, fazer o bem, permitir que o Espírito Santo me use na vida de alguém, como a gente escutou algumas coisas aqui no começo do culto e tantas outras que eu tenho certeza que estão acontecendo no nosso meio. A gente precisa estar ligado, senão a gente não dá fruto, a gente só traz destruição. Sabe, lamento muito te dizer, eu queria muito que a gente pudesse só falar sempre coisas positivas aqui, coisas boas, coisas assim para cima. É por isso que a gente serve chocolate lá fora, é por isso que a gente põe água mineral, café, para você vir para cá animado e sentir um clima de festa. É por isso que a gente canta com tudo que a gente tem, né, Elis? Porque a gente sabe o Deus que a gente tem, a quem a gente serve. E a barriga está pesando aqui, mas imagine se não tivesse barriga e se não tivesse roca. Né? Esse teto ia ser pouco aqui para Elis hoje. Por que a gente faz isso? Por que a gente canta? Por que a gente celebra assim? Por que a gente quer sempre alegria? Porque a gente sabe o Deus que a gente tem. Agora, de vez em quando, a gente precisa lembrar você que é assim que funciona. Ou você dá fruto, entende? Porque a tua vida é dirigida pelo Todo-Poderoso, ou você gera destruição, morte, podridão, ou a gente frutifica, ou a gente gera destruição. É uma ilusão achar que a gente pode simplesmente ser uma árvore. Não. Veja bem, eu estou aqui, eu até tenho umas folhinhas, a minha raiz até é bonita. Eu estou aí. A gente costuma dizer que célula, essas células, esses pequenos grupos que a gente tem na igreja, a célula que não multiplica, morre. Né? Célula que não multiplica, morre. Porque começa a virar um problema. Quando vira clube, vira um problema. A gente não tem a opção de só ser uma árvore que não dá fruto nenhum. Ou a gente está conectado. E a Bíblia vai chamar de videira verdadeira o Senhor Jesus. O ramo que está ligado à videira. Você precisa estar conectado, queridão. Conectado a Jesus. Senão, não dá para ser benigno. Não dá nem para fazer diferença na vida dos outros. Por quê? Porque ser frutífero, dar frutos bonitos, é uma questão do poder de Deus. Vem dele. Como é que a gente se conecta a Deus para poder exercer benignidade nesse mundo? Primeiro passo, a gente precisa ter Jesus no coração. Se você nunca tomou uma decisão ao lado de Jesus, você precisa fazer isso. Segundo passo, você precisa permitir que o Espírito Santo de Deus, através da palavra dele, entre na sua vida, no seu coração e comece um trabalho de santificação. A gente chama de santificação. Esse trabalho é um trabalho que não termina até que Jesus volte. Até o final. Até o final. O Espírito Santo de Deus vai trabalhar na minha vida. Esse é um trabalho do dia a dia. Esse é o trabalho... Vocês já repararam que a Bíblia chama Jesus, em João 15, de agricultor? Já repararam? Jesus é como eu e a minha horta. Ele está sempre limpando, ele está sempre mexendo na terra, ele está sempre adubando, ele está sempre tratando, ele está sempre... Eu descobri um veneno para cuidar das plantinhas, à base de sabão de coco, alho e pimenta, gente. Você mistura tudo isso e solta um spray em cima da plantinha, é naturalzinho,
E os bichos vão embora. E de quando em quando eu tenho que cuidar, eu tenho que cuidar, eu tenho que cuidar. Jesus é o agricultor que cuida da gente. Jesus cuida da gente todos os dias. Tem coisa melhor do que você poder chegar diante de Deus com as tuas questões todos os dias. Dizer, Senhor, é assim que funciona. Olha, tem uma coisa aqui. Deus, estou precisando ser mexido. Senhor, a minha geografia está complicada. Senhor, estamos pensando em comprar um carro. Senhor, estamos precisando de mudar de casa. Senhor, o emprego está assim. Deus, tem um lance rolando aqui com aquela menina. Senhor, tem um lance rolando aqui com aquele menino. No caso dos jovens lá, né, gente? Menino. Pegaram? Com a gente aqui. Senhor, tem um lance rolando com aquele jovem adulto. Com aquele quase senhor. Não, estou brincando, calma. Depois vocês não sabem o que eu escuto na reunião de liderança aqui. Ô, pastor, você fica fazendo essas brincadeiras aí com a gente. É assim que funciona. A gente coloca diante de Deus as coisas da vida da gente como quem está disposto a escutar uma resposta, sacou? Indo e fazendo, e pronto, e vai fazer, e tudo de novo. Ei, um Espírito que te ensina a fazer nada. Sabe o que eu sinto hoje? Nas escolhas no seu passado. Ninguém. Melhor que você. A graça está disponível para você. Já viu? Um feijãozinho, pum, sai um feijãozinho. Eu acho que a gente acha que tem que ser assim, né? Por algum motivo. Eu tenho que, se eu não estiver triste, alegres. Eu quero ver vocês, seja com esposa, sem esposa, solteiro, feliz. Eu não quero ficar para você poder ser uma bênção. Aliás, elas pegam mais. Você precisa permitir a água que vem de cima. Por falta desse temor e dessa benignidade na vida dos outros. Sabe, quando de alguém, a gente ora antes de fazer as coisas. Porque a gente não quer ver a desgraça do outro. A gente não quer ver ninguém abandonando a fé, porque eu fui o gostosão ou a gostosona que conseguiu convencer o camarada ou a camarada a fazer um lance dentro do culto, dentro da igreja. Sabe, quando a gente tem benignidade como fruto do Espírito, a gente olha para a pessoa que está do nosso lado, que está casado com a gente, que está namorando, e a gente respeita. Tem casais que não sabem conversar uns com os outros. Dias atrás eu fui atender um casal na sua casa. Eu não sabia direito o que estava acontecendo, e eu falava, meu Deus, mas o que acontece? Que eles estão sempre com problema, sempre com problema, sempre com problema. E quando eu cheguei, a gente estava ali, sentado naquela sala, tomando uma xícara de café, tudo bem, tudo em ordem, tudo jóia. E de repente aquele menino, sua esposa, na frente da filha e do pastor que estava lá visitando, não sabe falar. Não sabe olhar nos olhos e escutar. A gente precisa saber escutar. Você precisa olhar com respeito para quem está do teu lado. Seu filho, seu namorado, seu amigo. Deus nos chamou para fazer a diferença nessa terra, gente. Deus nos chamou para sermos plantas bonitas e mentam as pessoas ao nosso redor. Entende? Isso do Espírito na sua vida. Isso não é só para pastor, não, viu? Isso não é só para líder de louvor, isso não é dominical. Isso não é para líder de ministério de oração. Isso é para todas a terra. Aqueles a quem Jesus há de voltar para buscar no último dia. Deus não quer te ver triste. Creio que Ele quer te ver desenvolvido. Vou ver um pouco mais. Filipenses, se não eu leio aqui para você. A gente vai lembrar o que a palavra de Deus fala. Porque Deus é bom. Deus é bom. E, então vamos fazer de novo, ó. Eu falo Deus é bom, e vocês falam
Deus é muito... Deus é bom. Ele é mesmo, Ele é mesmo. Eu tenho esperança. Filipenses 2,12 diz o seguinte: assim, meus amados, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar. Presta atenção. De acordo com a sua boa vontade. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Tem alguma dúvida ainda sobre o que Deus espera de você? Olha o padrão bíblico para você e para mim. Brilhar. Você precisa fazer isso, cara. Essa é a ideia de Deus para você, não menos. Recusa tudo que for menos que isso na tua vida. Você precisa brilhar a glória de Deus nessa terra. Aliás, essa é a nossa visão de ministério. A gente quer ser uma referência, um farol da glória de Deus nessa terra. A gente quer que nós olhem para a gente, olhem para você, Maristela, olhem para você, Éder, olhem para você, Eduardo, e digam assim: eu quero ser que nem esse cara. Essa vida que eu quero isso para a minha vida. Porque brilha, porque é bom, porque é agradável, porque é frutífero. Filhos de Deus inculpáveis, irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, da qual vocês brilham como estrelas no universo. O padrão de Deus é alto, galera. É isso que a gente precisa para a vida da gente. Não aceite menos do que isso. Busque o todo de Deus para você, plenitude. E continua Filipenses dizendo: retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebidas sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. E aqui a grande chave para a gente: estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Amém? Você tinha alguma dúvida sobre a ideia da palavra de Deus para a tua vida? Você tinha alguma dúvida sobre a ideia de Deus a respeito da tua felicidade? Deus quer te ver sorrindo. Deus quer te ver alegre. Deus quer te ver chegando em casa hoje à noite, depois da nossa vigília que vai rolar, depois da nossa cantina, feliz. Deus quer te ver feliz nessa terra. Agora, para isso, a gente precisa do fruto do Espírito na vida da gente. É dele que vem toda a dádiva perfeita, todo dom perfeito. É dele que vem tudo isso. A gente não vai precisar ficar fazendo força. Você não precisa sofrer. Você não precisa fazer cara de chorão, de triste. Você não precisa sofrer, ainda que exista sofrimento na vida da gente. Você não precisa viver chorando, amém? Ainda que às vezes a gente precise chorar na presença de Deus. Você não precisa viver angustiado. Deixa a graça de Deus entrar no coração. Graça é assim, gente. Sabe o que é graça? Graça é um negócio que você não merecia. Você já experimentou isso de algum outro ser humano na tua vida? Seu pai, sua mãe, sua irmã. Eu tenho uma irmã que vive sendo um instrumento de que eu realmente não merecia. Pá! Esquecido, né? De ligar. Graça é isso. Graça é amor de Deus, visão de Deus e planos. Se vai correr bem, existe uma diferença muito grande entre a gente pode esperar em Deus, mas a gente vai caminhando. Estou feliz porque essa semana a gente lá, a Cassiana, chegou e falou assim: pastor, eu estou aqui e eu acho que Deus está falando comigo. Eu preciso andar com gente boa, eu preciso andar com gente de Deus. É assim que a gente faz. A gente não fica isolado. Povos de Deus nessa terra. A
A gente aprende a orar, se for o caso. A gente começa a compartilhar a vida da gente com alguém. E a gente vai crescendo. E a gente permite que o Espírito Santo de Deus, que Jesus, o agricultor, vá limpando a terra ao redor. A coisa precisa ser limpa na sua vida. Deus, que tipo de... Há uma ilustração, livros que são base para nós nessa campanha de estudos sobre o fruto do Espírito. É como com uma cerca em volta, muito bem feita, muito bem preparada. E ó a minha casa aí, lá em Pinhais. Então tá bom, achei que ia aparecer lá. Ia mostrar a minha... Então vai lá, toca lá a minha casa. Cadê? Dá uns 2 slides, 3 para frente aí. Vamos ver a minha casa aí. Agora tem que esperar, né? Senão não tem problema. Pode deixar assim, não tem problema. E que quando é aberto e que em Cristo Jesus a gente precisa permitir que Ele entre. Olha os meus vasinhos lá. É minha casa, ela pega praticamente quase toda Pinhais ali. Precisa ser entregue a fazer parte da vida da gente. Mente. Vontade de Deus na minha vida. Entre. Os portões de errado, ninguém mal, ninguém estranho entre na vida da gente. Billy Graham diz que o Espírito Santo se comporta. Estabelecer portões te ajuda a limpar a casa. Te ajuda a pegar tudo aquilo que está errado, podre e sujo lá de dentro e jogar para fora. E nessa ilustração ele considera que a gente precisa aceitar que o Espírito Santo de Deus cuide da gente dessa forma. A grande questão aí é quem tem a chave desse portão. Para quem você tem dado a chave do portão da sua vida, do seu coração? Olha, às vezes a gente entrega para Deus a chave, mas quando a gente vê pelo vão do portão alguém passando que você queria muito que tivesse entrando, olhando para você com a mão na cintura. E a tentação que a gente tem é chegar e dizer assim: Jesus, eu vi que você não está se mexendo muito em relação a esta pessoa que está passando lá fora. Então, será que o senhor poderia me emprestar a chave um pouquinho? Eu só vou abrir dessa vez e depois eu te devolvo a chave. E Jesus balança a cabeça e diz: você me entregou a chave. Mas às vezes a gente é tão teimoso e tão teimoso. E o problema não é a nossa teimosia, o problema é a liberdade e a bondade do coração de Deus. Se você insistir muito, ele fala assim: querido, e entra um monte de gente. Há 20 anos atrás, precisava, porque estava trabalhando. Mais que eu gostaria de ter o controle daqui. Algum vidro da janela da minha casa, lá no Capão Raso. Pô, mas eu só moro em lugar louco. Alguém jogou alguma coisa ali daquela turma. Quebrou o vidro lá na frente. Outro amigo muito amável, muito querido, ele derrubou um galão daqueles de 5 litros de vinho, daquele porcaria, maravilhosa de tomar, o famoso sangue de boi. Não, mas o Del Rey, vai que o dono da Del Rey está aqui. Perdão, senhor. A minha casa, um outro desses queridões, assim, fumando, de todas as outras coisas, eu permiti que entrasse. Você não tem mais domínio. Sabe por quê? Consegue estar em todos os quartos ao mesmo tempo. Você não consegue comandar a galera. A galera consegue impedir que... Eu nem vi. Preciso traduzir? Que você abre, você não tem mais domínio. Que coisas você precisa deixar na presença? Vocês já tomaram decisões no começo desse ciclo. Graças a Deus por isso. Na multidão de conselheiros, a sabedoria, e corrigido de alguma forma, sabe o teu Deus de uma vez por todas, e rapidamente, quanto mais rápido você voltar para os trilhos, melhor. O violinista que toca, quanto mais rápido ele for em corrigir a nota que ele está tocando, às vezes a nota sai assim, desafinadinha, mas
dar aquele sonzinho que está fora do normal. E então ela vai soar bonita o mais rápido possível. Descer ao Senhor o mais rápido possível. Não saia para vir mais aqui na frente. Já fiz isso lá. Tem para levantar a mão. Se você tem sido árvore, sai daqui. Não vai para alguém da liderança e dizer assim: ei, isso com Deus. Deus tem coisas lindas para fazer na tua vida. Ele não desistiu de você. Essa é a tua. Deus continua operando. Ele não desiste. Em nome do Senhor. Deus. Então, a gente estava aqui escutando a tua palavra, tua vontade, em tantos outros textos que eu não consegui passar. Versículo 4 e 5. Falar contigo. E queremos entregar todas as coisas. Precisa agora que o Senhor mexa na terra deles. Então faz, Senhor. Sabe, Senhor, é difícil fazer aqui, juntinho, como um pai quer ter seus filhos pertinho. Para que essa pessoa cresça, eu te peço em nome de Jesus, leva com prazer no coração. Senhor, se tem alguém que o Senhor está precisando, como igreja, terra. Não porque um homem, um pastor, um líder disse para fazer, gente. Pega com carinho, recorta as raízes. Faz assim nessa noite. Tem gente precisando ser podada. Dá forças para permanecer. Caminhando, Deus, contigo. Senhor, nós não vamos desistir do que a gente tem. São angústias do coração. Que o teu povo seja um povo festivo. Um povo que entende, Deus. Que o Senhor usou a vida dele para escrever. E comigo. Ah, Senhor, pastor, nessa noite, Deus. Enche de Jesus e peço, fica com a gente em frente, Deus, temos um encontro lá embaixo, abençoa as nossas vidas, dá no bem, Senhor, amém, 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 Marcos da igreja Moriá de São Paulo, tá ali, pastor Marcos, fica em pé um pouquinho, pastor, peraí, não aplauda ainda, Deus, o sítio cercado, é isso? Cadê o pastor Gilmar? Cadê? Superintendente da escola bíblica, acaba de ser ordenado pastor batista, então, obrigado por estar com a gente. Assim a gente vai caminhando para a glória de Deus. Sempre bom ter visitantes aqui. Olha, a gente quer cantar. Pois eu espero você lá embaixo para a gente comer macarrão. Vamos juntos. Elis, obrigado. Seja sempre bem-vindo. Ótimo, pode ser. Calma, deixa ela nascer daí. Vamos orar. Alice, né? Alice. A gente divulgou aqui em alguns momentos no passado que a Elis foi proibida pela médica dela, porque é na praia e tá ali. Mas acho que ela vai preferir ter a filha dela do que tá com ela. Tem algum parteiro aí, uma parteira aí para ajudar a gente? Aí ela vai. Vamos, querida de tantos anos, a gente fez tanta coisa juntos, Deus, cantamos, oramos uns pelos outros, enfrentamos lutas juntos, barbaridade, mas o Senhor tem nos unido. Abençoa essa meninada que veio aqui ministrando, aonde o Senhor levar eles, onde o Senhor levá-los. Muito obrigado. É momento de parto ali, seja uma bênção, cheio da tua presença, louvar o teu nome para sempre. Em nome... Glória a Deus. Você tem gratidão? Ei, Jesus, obrigada por essa noite. Porque o Senhor é quem nos dá alegria e tem nos feito felizes. Senhor, teu nome em todos cursos ou palavras, as tuas, a verdade, o que tem, darão os que conhecem, não, tesão do Espírito, irás alegria. Senhor meu, eu declaro hoje aqui, tu és Senhor, como posso retribuir o que tens por mim? Ofereço a minha, a verdade terei até o fim. Guiarão os que como não desampararás aquele que buscar. Eu verei do Espírito o dia em que
em tua presença, alegria. Confiarão, tu não desampararás. E eu darei virtude aqui para nossa vida. Confiarão os que conhecem, não desampararão. Tua glória para nossa alegria e para nossa alegria em tua alegria eterno lar. Amém. Glória a Deus, porque nós temos essa promessa, gente. Obrigada, gente. Que privilégio estar aqui. E vamos lá. Sábado espetacular. Boa noite, pessoal. Estamos aqui em mais. Espero que vocês estejam tendo um bom culto e vamos agora aos avisos dos jovens adultos. Pessoal, essa semana a gente teve no backstage o Wagner, que é o líder da entrevista com o Wagner. Eu sou o Wagner, sou líder do Ministério de Adoração dos Jovens Adultos. Eu, como líder de adoração aí no grupo, eu trabalhando com adoração. Eu tenho aí pelo menos 18 anos de igreja. Nesse momento a gente está trabalhando de uma forma que tanto os nossos cantores para apresentar cada vez mais o melhor a Deus em nossos cultos. A partir das 16 horas, todos os sábados, nós estamos na igreja. A gente desenrola os cabos, monta o palco, arruma as cadeiras, né? Tudo isso faz parte da preparação do culto. E nós, do Ministério de Adoração, estamos lá também para colaborar de forma que tudo isso aconteça de uma maneira rápida, ágil e que o culto fique bonito para receber todos que vão participar dele. A Bíblia diz em Salmo 33:3 que não é só saber tocar, e sim saber tocar com unção. Ou seja, o que é isso? Você precisa ter técnica, mas você também precisa ter vida com Deus, experiência com Deus, viver aquilo que você canta. Então eu deixo aqui o meu abraço a vocês. Deus abençoe a todos, e para todos que quiserem participar ou conhecer um pouco mais sobre o Ministério de Adoração, pode falar com o nosso pastor. Um abraço. Para todo mundo que tem um passo a passo para entrar no Ministério de Adoração dos Jovens Adultos. O Ministério ele tá... 45? É brincadeira, não tá não. Mas você vê tudo, e hoje ele tá aí como um líder do Ministério, né? Então é interessante isso daí. É legal. É isso aí. Minha célula. E essa semana eu fui lá. E quem sabe está se juntando a esse povo. Confira aí. Oi, porque eu amo minha célula. Boa noite. Hoje, às 7, queridos, tá jóia. Segundo, eu amo. É gente boa que não ri. Tudo beleza? Conta pra gente. Eu amo a minha célula porque sempre aí também não sobra, é jovem. Oi, pessoal. Bom, na verdade isso foi uma brincadeira. PIB, você vai encontrar, então tá realmente no comecinho. A gente já teve ali 3 pessoas muito queridas participando com a gente. Um abraço, tchau. Tchau. Confira a agenda agora dos jovens adultos. Cantina Italiana. Hoje, pessoal, hoje a macarronada dos jovens adultos. Logo depois da cantina, temos a Vigília da Juventude, lá na capela, adolescentes, jovens, jovens adultos e jovens casais, todos juntos adorando a Deus. Pessoal, esse aviso é demais, hein? Costela Fogo de Chão. Eu nunca fui numa Costela Fogo de Chão e eu vou ter a oportunidade de ir. Espero que você também participe, dia 17/8, na Chácara dos Irmãos. E para você que não sabia, a gente tá com o Ministério Infantil no primeiro andar. Deixe seu filho lá e assista o culto com tranquilidade. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso sábado espetacular. Continue aproveitando o culto, adorando a Deus e até mais. Um abraço.
Sábado espetacular.